Atos 7. A paz do Senhor, amados, é muito bom poder compartilhar essa palavra com você. Eu gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e, se possível, compartilhar essa mensagem de Atos 7. Isso vai ajudar nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe grandiosamente, pelo simples fato de você estar aqui, e que o Espírito de Deus possa estar com você a cada passo que você der. A palavra de hoje é a defesa e martírio de Estevão. Atos 7, 1 ao 59 diz assim: E disse o chefe dos sacerdotes: Por acaso é isto assim? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai de tua terra, e de tua parentela, e vem à terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus, e habitou em Harã. E dali, depois que morreu seu pai, ele partiu para esta terra, em que agora vós habitais. E Deus não lhe deu herança nela, nem mesmo a pegada de um pé, mas prometeu que a daria a ele em propriedade, e a sua semente depois dele, não tendo ele filho ainda. E Deus falou assim: Tua semente será peregrina em terra alheia, e a escravizarão, e a maltratarão por 400 anos. E a nação a quem eles servirem, eu a julgarei, disse Deus. E depois disso eles sairão, e me servirão neste lugar. E ele lhe deu o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no ao Egito, mas Deus era com ele. E o livrou de todas as suas aflições, e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, e o pôs por governador sobre o Egito, e toda a sua casa. E veio fome sobre toda a terra do Egito e de Canaã, e grande aflição, e nossos pais não achavam alimentos. Mas Jacó, ao ouvir que havia cereal no Egito, ele enviou nossos pais a primeira vez. E na segunda vez, José foi reconhecido pelos seus irmãos, e a família de José foi conhecida por Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó, e toda a sua parentela, 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu, e ele, e nossos pais. E foram levados a Siquém, e postos na sepultura que Abraão, por uma quantia em dinheiro, tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém. Mas quando chegou perto o tempo da promessa que Deus tinha prometido a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei, que não tinha conhecido a José. Este, usando de astúcia para com nossa parentela, maltratou a nossos pais, até fazendo com que eles rejeitassem suas crianças, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, e ele era muito formoso para Deus, e ele foi criado por 3 meses na casa de seu pai. E tendo sido abandonado, a filha de Faraó o tomou, e o criou para si como filho. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e ações. E quando lhe foi completado o tempo de 40 anos de idade, veio ao seu coração o desejo de visitar a seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrendo injustamente, defendeu-o, e vingou pelo que tinha sido oprimido, matando ao egípcio. E ele pensava que seus irmãos tivessem entendido que Deus ia lhes dar liberdade por meio da mão dele, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, estando uns deles lutando, ele foi visto por eles, e ordenou-lhes fazerem as pazes, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que fazeis mal um ao outro? Mas aquele que maltratava a seu próximo empurrou-o, dizendo: Quem te pôs por chefe e juiz sobre nós? Queres tu também matar a mim, assim como ontem mataste ao egípcio? E com esta palavra Moisés fugiu, e foi peregrino na terra de Midian, onde ele gerou 2 filhos.
E completados 40 anos, um anjo do Senhor lhe apareceu no deserto do Monte Sinai, em uma sarça inflamada. Moisés, ao ver isso, maravilhou-se da visão, e ao aproximar-se para ver, veio até ele a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, estando tremendo, não ousava olhar com atenção. E o Senhor lhe disse: Descalça-te as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu tenho visto com atenção a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o gemido deles, e eu desci para livrá-los, então vem agora, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, ao qual tinham negado, dizendo: Quem te pôs por chefe e juiz, a este Deus enviou por chefe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os levou para fora, fazendo milagres e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor, vosso Deus, vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, como a mim, a ele ouvireis. Este é aquele que esteve na congregação do povo no deserto com o anjo que tinha lhe falado no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras vivas, para dar a nós, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, mas o rejeitaram, e seus corações voltaram ao Egito. Ao dizerem Arão: Faz-nos deuses, que irão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos levou para fora da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. E naqueles dias eles fizeram o bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras de suas próprias mãos. E Deus se afastou deles, e os entregou, para que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, acaso foi a mim que oferecestes animais sacrificados, e ofertas no deserto por 40 anos? Porém tomastes para si a tenda de Moloque, e a estrela de vosso Deus Rinfã, figuras que vós fizeste para adorá-las, e eu por isso vos expulsarei para além da Babilônia. No deserto estava entre nossos pais o tabernáculo do testemunho, assim como ele tinha ordenado, falando a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual, recebendo também nossos pais, eles levaram com Josué para a possessão dos gentios que Deus expulsou diante de nossos pais, até os dias de Davi, o qual foi do agrado diante de Deus, e pediu para achar um tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe construiu uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos, assim como o profeta diz: O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, que casa vós construireis para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Por acaso não foi minha mão que fez todas estas coisas? Vós, obstinados e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Tal como vossos pais foram, assim também sois vós. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? E eles mataram a todos os que anunciaram com antecedência a vinda do justo, do qual agora vós tendes sido traidores e homicidas. Que recebestes a lei por ordem de anjos, e não a guardastes. Eles, ao ouvirem estas coisas, retalharam-se de raiva em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus, e a Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está à direita de Deus. Mas eles, clamando com alta voz, taparam seus próprios ouvidos, e correram juntos contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas puseram as roupas deles junto aos pés de um rapaz chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que estava clamando e dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com alta voz.
Não os culpes por este pecado. E tendo dito isto, morreu. O estudo de Atos 7 nos mostra o compromisso de um homem de Deus com o seu propósito. O desejo de Deus sempre foi viver em comunhão com a sua criação e ele tentou inúmeras vezes fazê-lo. Mas pessoas como os líderes judeus e tantos outros ao longo da história optaram em viver de sua própria maneira e rejeitar a bondade dele. Por outro lado, exemplos como o de Estevão alimentam a esperança de que podemos, de fato, ter um compromisso genuíno com o Senhor. Os céus se abriram nos últimos momentos de Estevão para nos mostrar que a alegria encontrada no Senhor supera qualquer dor desse mundo. Além disso, nós não sabemos como muitos daqueles reagiram em seu íntimo diante de alguém tão fiel em sua crença. Saulo consentiu na morte de Estevão, como podemos ver no estudo de Atos 8, e talvez o ocorrido tenha começado a impactar o coração do perseguidor da Igreja de Cristo. Então reveja os seus conceitos, aprenda com aquele que é manso e humilde de coração e viva intensamente para o Senhor. Como diz em Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.